Fala galera! Você provavelmente nunca ouviu falar de Ruptura, mas a série da Apple TV Plus está dando o que falar e já desponta como uma das favoritas para o Emmy desse ano. No Home Theater de hoje eu vou te contar por que você deve assistir essa série totalmente excelente. Roda a vinheta aí, meu filho! Sabe quando você está no trabalho e acaba resolvendo questões da sua vida particular? Ou pior, quando você está naquele seu momento de lazer, mas não consegue se desligar do trabalho? Agora imagina se você pudesse separar totalmente a sua vida pessoal da profissional, como duas coisas distintas. Assim, quando você estivesse no trabalho, ficaria focado apenas nos seus afazeres, sem se preocupar com problemas pessoais ou questões de família. E quando estivesse em casa, curtiria plenamente a vida com a sua família, sem nem lembrar do que aconteceu no trabalho. Não seria ótimo? Foi isso que fez Mark Scout. Depois da morte da esposa dele num acidente de carro, ele não estava conseguindo seguir a vida em frente. Então, resolveu se submeter a um procedimento novo chamado ruptura. A ruptura é basicamente uma cirurgia em que um chip é implantado no cérebro da pessoa. Esse chip faz com que as memórias do indivíduo sejam armazenadas em duas áreas completamente separadas. Uma somente referente à vida no trabalho e outra à vida fora dele. Então, a rotina do Mark é muito simples. Ele acorda todo dia cedinho, toma seu café da manhã, pega o carro e vai trabalhar na Lumon Industries, uma grande corporação. Só que quando Mark entra no elevador, gira uma chavinha na cabeça dele. E então ele está pronto para o trabalho. Com isso, ele acaba tendo duas vidas completamente separadas. Enquanto está no trabalho, Mark não sabe quem ele é na vida pessoal. Não sabe se tem família, quem são seus amigos, ou mesmo o que gosta de fazer nos seus tempos de folga. E quando está em casa, o Mark não faz a menor ideia das atividades que exerce no seu emprego, assim como também não sabe quem são seus colegas de trabalho. Tudo parece em perfeito equilíbrio, mas as coisas prometem mudar para Mark. Após o Pete, um ex-colega de escritório, ser estranhamente desligado da Lumon, Mark será forçado a enfrentar a verdadeira natureza do seu trabalho e a sua própria natureza. Antes da gente continuar, não esquece, curte esse vídeo bacaninha e se inscreve no canal. E eu vou relembrar, ativa a sineta. Assim você fica ligado em todas as nossas novidades em primeira mão. Bora seguir em frente. Eu imagino que, falando assim, Ruptura vai te fazer pensar em uma outra série de ficção científica que trata de situações distópicas. Você tava pensando em Black Mirror, né? Mas aqui, a questão é menos sobre a relação do ser humano com a tecnologia, e sim da relação com o trabalho, com grandes empresas e como elas decidem cada vez mais os diferentes aspectos da nossa vida e da nossa rotina. E é basicamente como se tivéssemos duas versões do Mark. A da vida pessoal, que nós vamos chamar aqui de Mark externo, e a versão do Mark no trabalho, que nós vamos chamar aqui de Mark interno. Do ponto de vista do Mark externo, é tudo beleza. É como se ele tivesse eliminado da vida dele as 8 horas que passa no trabalho. Ele chega lá, entra no elevador e num piscar de olhos já tá voltando para casa. Já pro Mark interno, o negócio é bem diferente. Quando acaba o expediente, ele entra no elevador e num piscar de olhos já é outro dia e ele tá de volta ao trabalho. Então, o Mark interno nunca sai do escritório, que passa a ser um tipo de prisão para ele. Ele fica 24 horas trabalhando e trancado naquele ambiente. Além disso, o Mark interno e os colegas dele de trabalho não sabem exatamente o que eles fazem, nem qual o propósito do trabalho deles. E eles sequer podem conviver com pessoas de outras áreas da empresa. E é fascinante como a série desenvolve o ambiente de trabalho. O cenário tem um ar asséptico e atemporal que mistura diferentes estilos e tecnologias, de modo a não permitir que os personagens consigam identificar em que época estão. Então eles não fazem a menor ideia de como é o mundo fora do escritório. A sala onde o Mark trabalha, no setor de refinamento de dados, é ao mesmo tempo ampla e claustrofóbica. Ela possui um único conjunto de 4 mesas,
separadas por baias em formato de catavento. Os funcionários ficam dispostos de forma a nunca se encararem de frente enquanto trabalham. Isso tudo em uma sala enorme e sem janelas, o que amplia o desconforto do espectador. E o produtor e também diretor Ben Stiller demonstra enorme talento ao conseguir tornar extremamente interessante um cenário tão enfadonho quanto um escritório corporativo. E ele faz isso com tomadas abertas, posicionando a câmera de modo a explorar as simetrias das linhas e formas. Isso faz com que os personagens muitas vezes pareçam parte do cenário, o que aumenta a sensação de prisão e de pertencimento daquele local. E muitas vezes a câmera não centraliza os personagens no quadro, de modo a dar uma sensação de que estão sendo oprimidos pelo escritório. E isso fica ainda mais claro sempre que os personagens percorrem os constantes e labirínticos corredores brancos da Lumon. O Ben Stiller encontrou uma maneira simples e efetiva para mostrar a transição entre as versões externa e interna dos personagens. Basicamente ele usa o efeito Dolly Zoom, no qual você aproxima o zoom enquanto afasta a câmera, ou você abre mais a imagem ao mesmo tempo em que aproxima a câmera. Meio confuso, né? Mas isso gera uma alteração de perspectiva, porque há um descolamento entre o objeto principal da câmera e o fundo, causa uma sensação de estranhamento. Esse efeito é um velho conhecido do cinema e criou cenas clássicas em filmes como Um Corpo que Cai, Tubarão, Pulp Fiction e O Senhor dos Anéis. E nós temos também um grande acerto da cinematógrafa Jessica Lee Cagné, que contrapõe visualmente o marco interno e o marco externo somente através da iluminação. Então, quando tá fora do escritório, o Mark ele fica completamente imerso em sombras, demonstrando que ainda não conseguiu passar completamente pelo processo de luto decorrente da perda de sua esposa. Mas apesar dessa premissa apresentada, Ruptura tem mais humor do que você pode imaginar. E além de uma equipe técnica de primeira linha, Ruptura traz ainda em seu elenco o ótimo ator Adam Scott, vivendo um atormentado protagonista. A carreira do Adam Scott é marcada principalmente por comédias, mas aqui ele cria um Mark com o qual o espectador consegue se identificar imediatamente, e ele equilibra muito bem os momentos de tensão, de drama e de humor. E você consegue perceber nas pequenas nuances de interpretação, na postura, na entonação da voz e no olhar, as diferenças nas versões externa e interna de Mark. A série ainda traz interpretações magistrais de lendas do cinema, como John Turturro, Christopher Walken e Patricia Arquette. Olha, eu confesso que eu fui assistir Ruptura sem ter grandes expectativas, e eu me surpreendi bastante. É de longe uma das melhores séries dos últimos anos, razão pela qual tem ganhado cada vez mais fãs graças exclusivamente à divulgação boca a boca. Além de uma direção e uma produção de arte impecáveis, o acerto de Ruptura está em trazer questões tão familiares ao público para apresentar uma crítica social contundente e ainda uma reflexão importante sobre as relações de trabalho e interpessoais nos novos tempos. Tudo isso embalado em um mistério envolvente e com personagens muito bem desenvolvidos. E apesar de ter fortes competidores nesse ano, não será nenhuma surpresa se Ruptura conquistar inúmeros prêmios, sejam aqueles considerados técnicos ou sejam mesmo os das categorias principais. Todos os 9 episódios da primeira temporada já estão no ar, e a Apple TV Plus já renovou a série para a segunda temporada, que promete responder muitas questões deixadas em aberto. E você já assistiu Ruptura? Ó, não deixa de conferir, eu tenho certeza que você vai gostar. E se já assistiu, já sabe, né? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Qual que é a sua teoria sobre a Lumon? Me conta tudo. O Home Theater fica por aqui. Até a próxima!